Já passou por experiências, por momentos, por dificuldades onde você viu todas as portas fechadas, onde você só provou dificuldades, onde infelizmente você olhou para tudo aquilo que você tentou e pensou e nada deu certo? Muita gente passou por isso, muita gente passa por isso até hoje, muita gente está passando por isso agora. Tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você se esforça, não dá certo. As coisas parecem que não produzem. As coisas parecem que não conseguem vingar, né? Ou seja, não dão fruto. Não conseguem ter uma continuidade. Muitas vidas estão experimentando isso. Muita gente já experimenta isso faz tempo. Primeiramente, a gente lê um texto aqui que Deus deixa bem claro que existem coisas que Ele permite. Situações que Ele vai permitir, onde supostamente a gente acha que é o nosso mal, mas é Ele permitindo para que depois recebamos o bem dEle. Para que tenhamos testemunho para contar. Para que possamos entender que Ele é o nosso Deus e Ele nos guarda. E Ele tem o seu propósito. Ele tem aquilo que Ele precisa fazer para as nossas vidas. Ele nos prepara para grandes coisas e, na maioria das vezes, aliás, na verdade, Ele só prepara a gente na prova, na dificuldade e na tormenta, na tempestade, na escassez, na prova. E é assim que Deus permite que aconteça para que, obviamente, você conte aquilo que Deus fez pela sua vida. Você tenha realmente um testemunho de bênção para você dar. Você tenha um testemunho de vitória para que outras pessoas sejam alcançadas. Então, queridos, a realidade é que a gente passa por problemas, a gente passa por dificuldades, a gente passa por provas, por lutas, e a gente às vezes não entende, e não vai entender mesmo. O que nós precisamos entender, ou precisar entender, é: Deus está no controle. O Senhor está fluindo, e as promessas dele não vão falhar. Nós lemos o texto de Joel capítulo 2, a partir do versículo 21, e Deus está falando claramente nos dois primeiros versículos, 21 e 22, não temas. E depois fala, não temais. E no 23, Deus fala, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã, a serôndia do primeiro mês. Se tudo está no controle de Deus, se você e eu, se nós estamos na presença dEle, e nós o adoramos, nós o bendizemos, e reconhecemos que Ele é o nosso Deus, e estamos a cada dia buscando a sua face, é preciso que a gente diferencie. Nós nunca deixaremos de cometer erros. Nós somos pecadores. Então, não adianta a gente falar assim, eu estou sofrendo isso por causa disso. É claro que a vida é uma lei de semeadura bem clara. O que a gente planta, a gente colhe. Isso é fato. Mas vamos combinar, gente. Nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, você e eu, como crentes no Senhor Jesus Cristo, temos que ter a certeza, primeiro, que somos pecadores, mas Ele nos perdoa. Ele nos sustenta na presença dEle. Ele nos mantém na presença dEle, porque é assim, gente. O Espírito Santo nos fortalece para a gente estar na presença de Deus. Isso é fato. Por mim mesmo eu não fico, por você não fica. E isso é a unção do Espírito Santo na minha e na tua vida. E em função desses erros que nós temos, algumas coisas acontecem. Mas em função também do grande amor de Deus, da misericórdia de Deus, que é a causa de não sermos consumidos, nós também provamos do amor maravilhoso e entendemos que mesmo que Ele tenha permitido vir coisas terríveis, como está aqui no versículo de número 25, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta e o pulgão e a oruga, são pragas, né? O meu grande exército que enviei contra vós. Ou seja, mesmo que o Senhor permita, Ele quer permitir, Ele permitiu, Ele deixou que coisas acontecessem e que tivéssemos perdas. Ele fala assim, agora eu vou restituir tudo aquilo que foi tomado de vós, tudo aquilo que foi, como diz o texto aqui, comido, né? Pelo gafanhoto, pela locusta, o pulgão e a oruga. Ou seja, tudo aquilo que foi corroído, que subitamente foi perdido, Deus fala, eu vou restituir. E até nesta prova, Deus fala, eu estava no controle,
para que você e eu, para que nós pudéssemos dar testemunho daquilo que Deus fez, daquilo que Deus restituiu, daquilo que Deus operou, daquilo que Deus simplesmente transformou milagrosamente, porque Ele é Deus. As pessoas às vezes não entendem e acabam desistindo. Muita gente acaba desistindo, mesmo na presença de Deus, mesmo dentro de uma congregação, mesmo dentro de uma igreja, a pessoa desiste. Não porque Deus permitiu que ela desistisse, mas porque ela não teve paciência para aguardar no Senhor, entendendo que o tempo de espera é o tempo que Deus também nos guarda e nos livra. Alguém entende o que Deus está falando? E por isso as coisas acabam fluindo de um jeito que você não entende, de um jeito que a gente não consegue entender, mas acredite e coloque no seu coração, nós estamos sendo preparados por Deus para grandes coisas. Você está sendo preparado por Deus para grandes coisas. E eu não estou aqui, antes que você diga, eu não estou aqui numa pregação triunfalista, eu estou aqui expressando a verdade daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, daquilo que Deus prometeu, porque se Ele mesmo permitiu que as provas viessem, como Ele falou aqui, Ele acabou de falar aqui para a gente aqui, que existem coisas que Ele permitiu para vir, para que de certa forma nós perdêssemos alguma coisa, mas esse mesmo Deus vai fazer restituição, vai dar restituição para mim e para você. Existem coisas que Deus não vai restituir, porque aquilo que Ele arrancou de mal, Ele não vai querer mais para a tua vida. Agora, as coisas e aquilo que Deus permitiu e sabe que são bênção para mim e para você, que vão trazer testemunho de vida para outras pessoas se entregarem para Cristo, isso aí Deus vai restituir. Eu quero profetizar isso nessa noite em nome de Jesus. Eu quero declarar isso em nome de Jesus, porque o texto continua falando assim: comereis, está escrito, abundantemente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e meu povo não será mais envergonhado. E essa é a questão. Não precisa ser muito expert em Bíblia para a gente ver e entender como o diabo tenta nos envergonhar, como ele tenta usar pessoas para nos envergonhar, como o diabo tenta usar situações para te envergonhar, para você... E quando eu falo envergonhar, é você talvez ter um problema na tua área financeira, pessoal, conjugal, sentimental, enfim, na tua área pessoal, e aquele problema fica meio que explícito para as pessoas verem, e aí você se sente envergonhado. Só que o texto aqui, gente, deixa bem claro que foi o próprio Deus que permitiu uma situação acontecer. Para quê? Para que as pessoas pudessem se consertar, porque Ele mesmo vai restituir aquilo que foi perdido. Ou seja, em lugar de vergonha, dupla honra. É assim que Deus vai fazer comigo e contigo. Então qual é a nossa postura? Porque Deus está falando, vocês vão comer abundantemente e vocês vão ficar saciados. E louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E meu povo não será mais envergonhado. A promessa é que Deus falou assim, olha, existem certas coisas que chega, acabou. Não vai ter mais esse tipo de vergonha. Não vai ter mais esse tipo de afronta contra a tua vida. Eu estou dando um fim, Deus manda falar. Alguém entende o que Deus está falando? Deus é fiel. E o texto continua, e comereis abundantemente, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. E aí Deus ratifica, né? Deus literalmente assina embaixo. Ele fala no versículo 26, a última frase, e o meu povo não será envergonhado para sempre, mais envergonhado. Agora no versículo 27 Deus fala assim, e o meu povo não será mais envergonhado para sempre. E aí nós pensamos, ok, você deve falar assim, ok, meu Deus, mas por que está acontecendo isso? Por que eu estou passando por isso agora? É parte da prova, é parte do processo de vitória, é parte do processo de reestruturação e principalmente de o processo que Deus falou aqui, de restituição. Restituição de saúde, restituição de família, restituição na vida financeira, restituição na vida profissional, restituição em todas as áreas da tua vida.
restituição para que você possa entender que Deus estava, está e sempre estará no controle de todas as coisas. Que nada vai fugir ao controle de Deus. Que nada vai fugir àquilo que Deus tem determinado para você e para mim. Agora, nós não podemos desistir da presença dele, gente. Você não pode desistir da presença de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando? Você não pode desistir dessa maravilhosa presença, onde Deus tem se feito presente, tem te guardado, te livrado. É porque, gente, as lutas são tão grandes, as provas são tão grandes que a gente não se dá conta que Deus tem livrado a gente todo santo dia, que Deus tem guardado a gente todo santo dia, que Deus tem feito coisas maravilhosas acontecerem e a gente não se dá conta. Por quê? Porque a prova é grande, porque a luta é grande. Tá dando para entender? E aí a gente fica pensando, na verdade a gente até fica meio que murmurando, meu Deus, por que está acontecendo isso? Na verdade, Deus está livrando, Deus está guardando, Deus está fazendo o milagre acontecer e a gente não está entendendo absolutamente nada. Então Deus manda falar para mim e para você: eu sou o Deus que estou te tratando nesta prova. Eu sou o Deus que estou te tratando nessas perdas. Eu sou o Deus que estou te tratando nessas dificuldades, nessas adversidades. Sabe para quê? Para que você tenha testemunho para contar. Porque Deus manda falar: eu vou restituir vocês. Eu vou dar de volta e dar melhor. Coisas que na verdade Deus sabe que nós perdemos, mas que Ele quer devolver. E eu bato sempre nessa tecla. Tem coisas que Deus arranca, que a gente vai perder e Deus não quer devolver porque aquilo vai ser muito mal para a nossa vida. Tem coisas que a gente perde, Deus arranca, mas Ele devolve para nós muito melhorado, abençoador para as nossas vidas. Ou seja, uma restituição completa para mim e para você. E aí a gente vai, obviamente, vivendo na presença de Deus e provando disso e recebendo esse melhor. Recebendo aquilo que Deus tem para fazer. Recebendo aquilo que Deus tem para dar. Então, coloca no teu coração essa palavra e eu encerro com esse texto aqui: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Deus está falando para mim e para você. Vai haver devolução. Restituir é devolver. Vai haver uma devolução abençoadora daquilo que você acha que perdeu, mas Deus vai devolver melhorado, tratado para você nunca mais perder. E não vai haver mais vergonha para a tua vida, porque o Senhor vai te dar vitória. Então, eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Que tudo que você vai ter restituído em todas as áreas da tua vida vai ser abençoador para você e você vai ver o melhor de Deus acontecendo. Então agora toma posse, coloca nos comentários aí: eu tomo posse da minha vitória, eu creio na minha vitória, e você pode falar: eu tomo posse em nome de Jesus. Amém, queridos?